Oi, belos! Bem-vindos a mais um dia no canal. E hoje a gente vai aprender sobre a história das revoluções liberais do século XIX. Eu só tô com uma colinha que é a minha apostila e eu também tenho o meu caderno de anotações, mas não sei se vou precisar muito olhar pra eles. Eu tô estudando pra minha última prova de história. Tomara que dê tudo certo. Vamos lá. Então, gente, no século XIX começaram a surgir várias ideias de política, de economia, e dentre elas nós tínhamos o capitalismo. O capitalismo ele tinha como foco a obtenção de lucro e ele era mais uma ideia da burguesia, porque é a burguesia que valorizava esse capitalismo, essa coisa de comércio, dessa obtenção de lucro. Além disso, acho que foi só isso, gente, sobre o capitalismo. E, como eu falei, ele é um sistema econômico, ele é uma ideia econômica. E ele também tinha como ideia, além da obtenção de lucro, o acúmulo do capital. E, ao mesmo tempo, também foram surgindo várias ideias políticas sobre as desigualdades sociais, porque era uma época que as desigualdades sociais estavam muito altas e era um problema que as pessoas estavam tentando resolver. Dentre uma dessas ideias, teve a ideia malthusiana, a teoria populacional malthusiana de Thomas Malthus. O que essa teoria falava? O que Thomas Malthus falava? Naquela época, o crescimento populacional das pessoas mais pobres, das pessoas mais pobres, das classes sociais mais baixas, era mais rápido do que o crescimento da produção de alimento. O que esse Thomas Malthus falava? Já que eles crescem mais rápido, o que a gente pode fazer a produzir alimentos? A solução ideal seria não uma contagem, mas como é que eu tenho uma palavra aqui boa? Controle de natalidade. Controle de natalidade dessas pessoas. Porque se a gente tivesse menos pessoas nascendo, esse crescimento populacional diminuiria, ou seja, a produção de alimentos conseguiria acompanhar. Só que isso foi muito criticado, porque as pessoas falavam que tinham sim terras para você fazer a produção de alimento necessária. Só que essas terras elas eram mal distribuídas, elas eram distribuídas em latifúndios, e essa má distribuição não fazia com que tivesse produção suficiente. Essa era uma crítica à teoria malthusiana, e uma outra crítica à teoria malthusiana é que era só uma desculpinha para meio que afastar a burguesia da causa dos problemas, tirar ela do cenário, não deixar a burguesia ser relacionada aos problemas sociais, botar a culpa assim nas pessoas mais pobres. Uma outra coisa que Thomas Malthus ele acreditava é que as guerras, as crises de fome eram só uma forma natural de controlar o número de pessoas mais pobres. Então isso para ele era muito maior do que só a produção de alimentos. Dentre uma das ideias tinha o David Ricardo, que ele era um idealista. O que esse David Ricardo ele acreditava? Ele acreditava que dentre produtos fabricados, esses produtos fabricados, eles eram divididos entre três partes, entre três classes sociais. Os donos de fazenda, os proprietários de terra. Os proprietários de terra, eles recebiam essa forma de produto pela renda da terra. Tinham os trabalhadores, que eles recebiam a forma do produto pelo salário, e tinham os investidores, os donos de fábricas, que como eles investiam, eles obtinham esse produto em forma de lucro. Só que essa ideia de David Ricardo era muito criticada, porque dentro dessa divisão, os trabalhadores eram que recebiam menos, e isso era muito criticado, porque era injusto. Além dessas todas as ideias, tivemos uma ideia que surgiu também, que foi o socialismo. O que o socialismo falava? O socialismo ele era contra o capitalismo, contra qualquer ideia do capitalismo, contra as ideias de desigualdades que foram criadas pelo capitalismo. Porque como o capitalismo ele acredita na obtenção de lucro e da acumulação do capital, isso vai criar, obviamente, uma desigualdade social. E o socialismo era contra isso, o socialismo era contra qualquer tipo de desigualdade.
O socialismo ele também se dividia entre três: o socialismo utópico, o socialismo científico, também chamado de socialismo marxista, e o socialismo cristão. É cristão? Isso, socialismo cristão. O socialismo utópico, ele foi chamado posteriormente de utópico por pensadores que acreditavam que essa ideia era uma ideia malucona, uma ideia doidona, que não tinha nada a ver com nada. O que esse socialismo utópico falava? O socialismo utópico, como o socialismo original, ele acreditava que ele era contra as desigualdades sociais e era contra e ele era a favor de uma sociedade justa. Só que a diferença entre todos esses socialismos é como eles iam alcançar essa sociedade justa. A partir do socialismo utópico, eles iam alcançar a sociedade a partir de acordos pacíficos entre os trabalhadores e os burgueses e os anfitriãos, os caras que pagavam eles, entre os capitalistas e os trabalhadores. Ou seja, eles iam alcançar a sociedade justa através de acordos, através de uma colaboração pacífica. Só que isso, na ideia dos pensadores depois, foi uma coisa utópica, porque na cabeça deles não tinha como você alcançar uma sociedade justa sem uma luta de classes. Isso é muito importante para você entender o socialismo científico. Dentre os principais pensadores do socialismo utópico, nós temos Saint-Simon e o Robert Owen. Isso. Aqui, ó. Socialismo científico. O socialismo científico, ele também acreditava numa sociedade igualitária, uma sociedade sem desigualdades e uma sociedade completamente justa. Só que a diferença entre o socialismo científico e o socialismo utópico é a forma que eles iam chegar à sociedade justa. O socialismo científico acreditava que diferentes interesses iam causar conflitos entre o proletariado, os burgueses e todos os outros. O que eles achavam? Eles achavam que era inevitável que o proletariado e o operariado se juntassem, todos eles se juntassem, para fazer uma luta de classes contra os capitalistas. E que era impossível eles alcançarem uma sociedade justa de forma pacífica. Que era impossível eles alcançarem uma sociedade justa sem um conflito. Eles também acreditavam que para você chegar nisso tinham várias etapas. Para você chegar no socialismo perfeito tinham várias etapas. Quais eram essas etapas? A primeira etapa seria o Estado proletariado, ou seja, meio que uma ditadura do proletariado, onde eles tirariam os capitalistas do poder e o proletariado, os trabalhadores entrariam nesse poder, ou seja, seria uma ditadura do proletariado. Depois, eles iam acabar com qualquer tipo de propriedade privada e eles iam socializar os meios de produção. E o terceiro é o socialismo perfeito, que é uma sociedade perfeita, sem desigualdade e também sem organizações, sem um Estado, sem um poder político. Por fim, temos o socialismo cristão. O que o socialismo cristão ele acreditava? O socialismo cristão, ele também era a favor... Gente, pensa, todos os socialismos, eles são a favor de uma sociedade igualitária, uma sociedade sem desigualdade, tudo isso. Mas o que muda é o jeito que eles vão chegar lá. O socialismo cristão, ele acreditava no quê? Ele era contra a luta de classes. Ele era a favor de acordos pacíficos. E ele também juntava as ideias do socialismo com os ideais cristãos, com os ideais católicos, essas coisas. E eles eram contra a luta de classes. E eles achavam que deveria ter, como o socialismo utópico, deveria ter uma colaboração entre os trabalhadores e os patrões, e os capitalistas, e os burgueses, tudo isso. Uma outra ideologia também muito parecida com o socialismo científico é o anarquismo. O que o anarquismo ele defendia? O anarquismo defendia a erradicação de qualquer e toda organização política, qualquer e todo poder, qualquer e todo... como é que fala aquelas coisas? Tipo... Ai, gente, que saco! Partido, qualquer e todo partido político, todo sistema de organização política deveria ser extinta, igual ao socialismo científico. Só que no anarquismo eles não iam ter
um intermediário, uma etapa intermediária. Ia ser imediatamente a erradicação dos poderes burgueses. Eles iam erradicar imediatamente, sem nenhuma etapa. Essas foram as ideias políticas. Essa é a parte 1 do vídeo. E na parte 2 eu vou falar sobre as revoluções liberais do século XIX. Foi isso. Beijos, tchau!